o apoio à pré-candidatura da prefeita Brenda Dianá, do União Brasil, pré-candidata lá pela União Brasil, e que tem o apoio do governador Wilson Lima. Rose, conta mais pra gente. A gente já teve aí a sua conversa com ela no período de Parintins. O que é que mudou? O que é que tá diferente agora? Conta pra gente, Rose. Sim, Thaís Gama, a gente está fazendo uma cobertura aqui pela coluna de política, pelo Exclusiva com vocês, aí do Alta Frequência especialmente, está indo à tarde, uma cobertura especial também sobre o interior do estado, porque essa é uma eleição municipal. É muito importante a definição aqui em Manaus, mas há uma série de interesses, de jogos duros também rolando no interior do estado. Aliás, no interior do estado, a eleição mexe com a cidade toda. Ela tem ingredientes diferentes, muito interessantes e importantes também. A gente começou por Parintins, como você lembrou, entrevistamos 3 pré-candidatos que disputam a prefeitura lá. Matheus Assayag, do PSD, Brenda Dianá, do União Brasil, e a Michele Valadares, do Partido Novo. Bom, a gente sentiu que havia ali uma questão que divide os dois, o apoio da máquina municipal, Matheus Assayag, e o apoio da máquina estadual. Além disso, na própria entrevista, desentendimentos, uma disputa sobre o PT. A disputa atual era sobre o apoio do PT. O PT municipal fez uma declaração, já em vários momentos, em várias redes sociais, sobre esse apoio que gostaria de manifestar, de estar no palanque da Brenda Dianá. E o PV também se posicionou assim, mas o PCdoB negou que quisesse que a federação fosse para o palanque da Brenda Dianá. Em função disso, como a gente já anunciou aqui também, já tratou desse assunto, essa questão foi ser definida na Executiva Nacional do PT. Eles estão reunidos hoje, acabei de confirmar com a Anne Moura, que é secretária nacional de mulheres do PT, ela também faz parte da Executiva Nacional. Ela falou que a reunião ainda não terminou, mas eles trataram desse tema e decidiram que o PT em Parintins aponta apoiamento que deve estar no palanque de Matheus Assayag, do PSD. Esse assunto ainda vai ser debatido na federação, né, na Executiva Nacional da Federação de Esquerda, PT, PCdoB e PV. Parintins vai longe. Mas o que acontece, Thaís, é que dentro do PT, na Executiva Nacional, houve essa manifestação. A gente precisa ver também quem são as pessoas que apoiam esses nomes do interior. Naturalmente, Matheus Assayag, por ser do PSD, é palanque do senador Omar Aziz e ainda tem o reforço aí do senador Eduardo Braga. Então são apoiamentos importantes que o governo federal, que o PT precisa. São 2 nomes que a gente já tratou da importância deles no Congresso, na importância deles nos partidos deles. Por isso, essas definições acabam vindo por cima e para Parintins também. Agora, Rose, a gente tem aí essa aproximação no interior do estado, uma diferença muito grande da realidade que nós temos aqui na capital amazonense, e essa também visão, a análise que você faz para outros municípios do interior do Amazonas, Rose? Tem, cada município tem as suas características, eles estão tendo essas divisões dos palanques e da busca desse apoiamento, né, dos nomes dos caciques, das máquinas. Isso tem características para cada um dos municípios. A gente, ao longo da eleição, vai tratar de cada um, sim. Eu queria acrescentar que ainda no âmbito da disputa pelo PT, no palanque, houve uma definição na federação, segundo confirmação da Anne Moura, em Itacoatiara. Lá também havia uma indefinição, havia uma parte do PT que queria apoiar o Cabo Maciel, que é candidato do PL, né, PL do Bolsonaro, mas o Cabo Maciel aqui num contexto de aproximação de algumas pessoas do PT, lá em Itacoatiara, e ele também é considerado palanque do governador Wilson Lima, em Itacoatiara. Bom, o Mário Abraim, que é do Republicanos, concorre à sua reeleição, acabou ficando aí nessa definição nacional do PT em relação ao apoiamento, de onde o partido deve se situar. Então, nesse sentido, o Mário Abraim, do Republicanos, de Silas Câmara, um deputado federal, levou a melhor em relação a esse apoiamento do PT, que o PT no interior, ele tem uma visão do eleitorado diferente, Thaís, como você falou, Thaís. Tá aí o ponto em comum que você buscava. No interior, o Bolsonaro levou derrotas seguidas nas 2 últimas eleições. Avançou um pouquinho em alguns municípios do sul do Amazonas, que tem características de população de pessoas que vêm de outros estados,
e que são muito associadas a algumas plataformas do bolsonarismo, como desmatamento, aquela questão toda, mas na maioria do interior do estado do Amazonas, a preferência é pelo PT e pelo Lula nas últimas eleições. Então, esse apoio, além do próprio PT e do Lula estarem no governo federal, isso é outra máquina importante, há uma característica de proximidade, de simpatia do eleitor. A gente tem aqui, Rose, o presidente do PT de Parintins, o Herlisson Cidade. Tem um áudio dele falando a respeito lá de Parintins, dessa confirmação que você trouxe. A gente pode acompanhar agora? Sim, por favor. Então vamos lá. Foi um dia para dizer que o PT de Parintins tem lado, que o PT de Parintins não vai abrir mão da sua decisão, que quem sabe a nossa realidade, a realidade de Parintins somos nós que vivemos aqui. Independente da decisão do PT nacional, o PT de Parintins já tem um lado, e esse lado não vai mudar. Nós acreditamos na nova política, e a nova política é construída nas bases, é construída de baixo para cima, não como querem empurrar a goela abaixo, né? Por uma candidatura que é até muito estranho, porque assim, você há de convir comigo que um casamento só dá certo quando os dois lados querem. Não é quando um lado quer forçar e o outro lado não quer. Então, que fique muito claro para o outro lado, nós já temos lado, nós já escolhemos o nosso lado. O PT de Parintins, a militância do PT e os pré-candidatos do PT, sobretudo, já escolheram o lado que é o lado da vereadora Brenda de Aná. Aí, Rose. Preciso não falar mais nada. PT, saudações, né? Praticamente isso que o presidente municipal do PT em Parintins disse, que a definição nacional enfiada a goela abaixo eles não vão engolir, porque eles já haviam feito uma escolha. E a escolha deles, independente da decisão nacional, é pela Brenda de Aná. Esse áudio foi feito pra gente mesmo. Eu conversei com o presidente do PT, o Herlisson Cidade, ontem, e ele me colocava as questões dessa maneira. Eu expliquei para ele que a gente entraria hoje com esse assunto, mas a gente acabou no meio dessa coluna, bem na entrada, surpreendido com essa informação de decisão nacional. Mas ele já tem um posicionamento aí, que é uma repetição do que a gente já viu algumas vezes aqui em Manaus, hein, Thaís? Porque até internamente, quando o PT decidiu por um e não por outro, a militância não se envolveu na campanha. Esse é um ponto aí pro Matheus Assayag, desafio dele nessa disputa de votos, de militância, de envolvimento na candidatura dele em Parintins.